No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre as obras de arte que foram danificadas durante a invasão no dia 8 de janeiro de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Régia Rodrigues, sou professora de História da Arte e esse vídeo vai tratar de um assunto muito polêmico. Quero deixar bem claro desde o começo que eu não vou falar sobre posicionamento político, vou expor para vocês as obras de arte que foram danificadas durante o fato que aconteceu no dia 8 de janeiro desse ano, mas eu quero abordar a questão da preservação do patrimônio histórico e da valorização dessas obras de arte que são tão importantes para a nossa história. A perícia ainda está trabalhando para averiguar quais obras de arte foram saqueadas, foram danificadas, qual será o processo para a restauração das obras que podem ser restauradas, sendo que algumas foram totalmente destruídas, mas o prejuízo ali estimado até então é de mais de 3 milhões, inclusive foram danificados mais de 400 computadores, cadeiras que foram projetadas por grandes designers, grandes arquitetos, pinturas, esculturas, vitrais e até mesmo o próprio edifício que foi projetado por Oscar Niemeyer e que é considerado uma grande obra de arte desse artista, arquiteto que faz tão parte da nossa história e que representa muito a brasilidade. Os técnicos responsáveis pelos reparos ainda devem incluir na conta a restauração de itens históricos como um vitral do artista plástico Atos Bulcão e uma cadeira projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer que foram danificadas. Entre essas obras que foram danificadas, até mesmo saqueadas, encontram-se presentes que foram dados por chefes de estados, por representantes de outros países também. Obras de arte que foram presenteadas à casa, como vasos de porcelana chinesa, e uma obra de arte feita em ouro e pérolas, que foi dada pelo então primeiro-ministro do Catar em visita ao Brasil, seguem desaparecidas. Outra obra, esta dada pelo presidente da Câmara dos Deputados da Índia ao governo brasileiro, feita de ouro e cravejada por cristais Swarovski, também não foi localizada. O ateliê Sérgio Rodrigues, que é responsável pela confecção e pela venda de móveis que foram projetados pelo arquiteto Sérgio Rodrigues, são os responsáveis pela restauração dos móveis que estavam ali dentro do Palácio do Planalto. O prejuízo causado certamente chegará à casa de centenas de milhões de reais. Só calcular o valor desse prejuízo já será uma tarefa árdua. Terá que se avaliar ainda o quanto desse patrimônio poderá ser de fato restaurado. As obras de arte certamente serão as mais complexas de se recuperar. No mobiliário, creio que uma boa parte poderá ser restaurada, recuperando partes com danos leves e medianos e substituindo as partes mais danificadas, além de se refazer os estofamentos. Imagino que serão necessários uns 2 anos para vermos os ambientes totalmente recompostos, afirma Fernando Mendes, presidente do Instituto Sérgio Rodrigues. E entre esses móveis danificados nós temos 2 poltronas, 2 mesas e uma cadeira. A poltrona leve Kiko de 1964, reeditada, a peça custa entre 10 mil e 15 mil. Criada originalmente para o Palácio dos Arcos, Itamaraty. A peça tem estrutura em madeira, assento e encosto revestidos em couro, botões de latão cromado confeccionadas em jacarandá na ocasião da sua criação, em 1964. Em 2010, cerca de 700 peças foram encomendadas, diretamente com o escritório do arquiteto Sérgio Rodrigues, entre poltronas Kiko e cadeiras Tião, majoritariamente para o Planalto. Temos também a mesa vitrine de 1958, criada numa versão alta para o Museu JK, Brasília. Também ganhou espaço no Palácio dos Arcos e do Planalto. Mais tarde, Sérgio Rodrigues criou a versão baixa para ser utilizada como mesa de centro, mantendo a concepção original da caixa para expor documentos ou objetos sob o tampo de vidro.
A obra Bandeira do Brasil, de Jorge Eduardo, foi encontrada boiando na inundação do piso térreo do edifício. A obra de Di Cavalcante, As Mulatas, lá no terceiro andar, também foi vandalizada com 7 partes rasgadas. Essa obra é avaliada atualmente em torno de 8 milhões, mas pode alcançar um valor muito maior. Assim como a escultura O Flautista, de Bruno Giorgi, avaliada em 250 mil, que foi quebrada totalmente. A escultura A Bailarina, que foi feita em bronze pelo artista plástico Victor Brecheret, no ano de 1920, tinha sido dada como desaparecida e foi encontrada, mas quebrada em seu pedestal. O marchand Evandro Carneiro avalia a peça em 300 mil e diz que, por ser de bronze, pode ter um tipo de restauração mais complexa ainda, devido ao custo do material. Uma poltrona estofada em couro legítimo, projetada por Oscar Niemeyer e Ana Maria Niemeyer em 1930, sofreu vários danos. Um painel esculpido por Athos Bulcão foi atingido por objetos e está danificado. Ainda não se sabe qual será o custo dos reparos dessas obras. Vale lembrar que a década de 50, que foi o período ali mais ou menos em que tudo aquilo foi construído, foi projetado, foi um período muito rico para o mobiliário brasileiro. Então, apesar de alguns móveis que foram danificados não terem sido assinados por grandes arquitetos ou designers, eles representam uma época aqui no Brasil, uma época com características muito próprias. A Câmara informou que ainda não sabe ao certo qual será o tempo e nem os valores gastos investidos para a restauração das obras de arte, da própria construção que foi projetada por Oscar Niemeyer, pelo mobiliário que é ali assinado por vários arquitetos e designers famosos. Mas o que eles têm certeza é que tudo isso foi um grande prejuízo para a cultura brasileira. Muito bem, pessoal, que tudo isso que foi dito aqui nesse vídeo sirva de alerta, que faça com que a gente possa entender o valor real desses objetos, das obras de arte produzidas aqui no Brasil. Espero que você tenha gostado, não esquece de se inscrever no canal se não for inscrito, dar o like aqui no vídeo e compartilhar nas redes sociais. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.